Introdução a João. Em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Deus é apresentado como aquele que trouxe a criação à existência por meio da palavra. Deus fala, a sua palavra faz acontecer céus e terra, oceanos e rios, árvores e grama, pássaros e peixes, animais e humanos. Tudo, o visível e o invisível, foi chamado à existência pela palavra falada de Deus. De forma paralela, as palavras introdutórias de Gênesis, João apresenta Deus como aquele que trouxe a salvação à existência por meio da palavra. Dessa vez, a palavra de Deus assume forma humana e entra na história na pessoa de Jesus. Jesus fala e sua palavra faz tudo acontecer. Perdão e juízo, cura e iluminação, misericórdia e graça, alegria e amor, liberdade e ressurreição, tudo que estava deteriorado e todos os que estavam em pecado ou doentes eram agora chamados à salvação pela palavra falada de Deus. O motivo era que, em algum momento, as coisas tinham dado errado. Gênesis também relata essa história. E precisam desesperadamente de conserto. E o conserto seria realizado inteiramente por meio da palavra, Deus trazendo a salvação à existência por meio da sua palavra na pessoa do seu Filho. Jesus, dessa forma, não somente transmite a palavra de Deus, ele é a palavra de Deus. Ao prestar atenção às palavras dele, percebemos que as nossas palavras também são muito importantes. Dizer eu creio, por exemplo, faz diferença entre a vida e a morte. Nossas palavras acumulam dignidade e gravidade quando conversamos com Jesus, porque ele não impõe a salvação como a solução do problema. Ele traz a salvação à existência por meio de um diálogo sem pressa, relacionamentos pessoais, respostas compassivas, orações fervorosas e, aliada a tudo isso, uma morte sacrificial. Não podemos ignorar, naturalmente, palavras como essas. João fazia parte de uma família que trabalhava no ramo da pesca. Quando Jesus o convidou e também seu irmão, e ao se juntar ao grupo de alunos do mestre, João tornou-se um amigo mais próximo de Jesus, o único dos seus seguidores do sexo masculino que teve a coragem de comparecer à sua execução. João dedicou os 50 anos seguintes, ou mais, ponderando sobre o que tinha visto e ouvido. E mais tarde passou tudo para o papel. Seu apelido, quando jovem, era Filho do Trovão, mas no final ele simplesmente se considerava como aquele que Jesus amava. No final da sua vida, João acolheu debaixo das suas asas as jovens comunidades cristãs da região de Éfeso, uma movimentada cidade portuária que distava a cerca de 1000 quilômetros de sua casa, a Palestina. Os cristãos daquela área eram, na maioria, não judeus. Alguns deles crentes
de segunda ou terceira geração. Eles precisavam de esclarecimento a respeito da ligação que tinha com o Messias judeus. E filósofos e religiosos de todos os tipos passavam por Éfeso em busca de seguidores, e os cristãos tinham de decidir pela qual crença iria investir a vida. Como a única testemunha viva das palavras e obras de Jesus, João era um tesouro para eles. Por volta de 27 depois de Cristo a 30 depois de Cristo, uma biblioteca de manuscritos datados de 200 antes de Cristo e 100 depois de Cristo esteve escondida nas cavernas no deserto próximo ao Mar Morto. Os fragmentos que restavam foram descobertos em 1947. Alguns dos chamados manuscritos do Mar Morto foram escritos por uma seita judaica que aguardava uma batalha nos tempos finais entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Eles também faziam menção a um mestre da justiça. Essas ideias eram novas na época e debatida calorosamente no período em que Jesus ensinou em Jerusalém. Dr. Eugene Peterson. Introdução ao Evangelho de João, contida na Bíblia, a mensagem.